Você sabe diferenciar o imperador Dom Pedro I do imperador Dom Pedro II? Não? Então se liga que eu te explica. Antes de mais nada, nós precisamos entender a importância dessas duas figuras para a história do nosso país. Tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II nos remete a um período da nossa história chamado período imperial, que compreende aí o espaço entre 1822 e 1889, que respectivamente significam quando o Brasil se tornou independente de Portugal e quando o Brasil deixou de ser um império e se tornou uma república. Seguindo uma ordem lógica, vamos falar primeiro do imperador Dom Pedro I. Dom Pedro I nasceu em Portugal no final do século XVIII. Era filho do rei Dom João VI com a rainha Carlota Joaquina. Um evento muito importante no final do século XVIII mudou completamente a vida de Dom Pedro I. E que evento foi esse? Napoleão, após a Revolução Francesa, se torna imperador da França e começa a expansão, começa a invadir todos os países em volta da França com seu poderoso exército. Com isso, ele compra uma briga com os ingleses. E um dos maiores aliados dos ingleses na Europa era Portugal. Então, o que Napoleão fez? Napoleão decretou uma coisa chamada bloqueio continental. O que o bloqueio continental determinava? Que nenhum país da Europa continental poderia comprar nem vender nada dos ingleses. Só que a maior parte da produção da colônia do Brasil, que na época o Brasil ainda era uma colônia portuguesa, era vendido, era negociado com os ingleses. Então Portugal ficou sem saber o que fazer. Ou encarava o exército de Napoleão, ou comprava uma briga com os ingleses. Sendo assim, o que o rei Dom João VI, pai de Dom Pedro I, fez? Ele teve uma ideia brilhante. Vou para o Brasil. Vou atravessar o oceano, vou deixar Portugal, vou para o Brasil, os franceses e os ingleses que se entendam. E sendo assim, Dom Pedro I, um menino de 9 anos na época, desembarcou no Rio de Janeiro com o resto da sua família. Em 1822, quando Dom Pedro I já tinha 24 anos de idade, ele assume a frente do governo, porque o seu pai teve que voltar para Portugal, né, por causa do contexto da Revolução Liberal do Porto, aquela coisa toda, e deixou ele à frente do governo. E o que ele faz, ele como príncipe regente? Ele proclama a independência do Brasil. Ele torna o Brasil totalmente autônomo em relação a Portugal. De 1822 para frente, nasce o Estado brasileiro, né? Mais ou menos no modelo como a gente conhece hoje. Não como a gente conhece hoje, porque naquela época teve início o Império. Ou seja, o próprio Dom Pedro I se torna o primeiro imperador do Brasil, o primeiro governante do Brasil, como a gente entende hoje. Então, por isso que ele é uma figura tão importante. Então, sendo assim, esse período de governo de Dom Pedro I vai de 1822 até 1831, quando, forçado por diversas situações, inclusive escândalos na sua vida pessoal, problemas em Portugal, Dom Pedro I se vê forçado a renunciar. Ele abdica do trono em favor do seu filho, que também se chamava Pedro e tinha apenas 5 anos de idade. Daí em diante, o Brasil entra num período chamado período regencial. Por que período regencial? O Império do Brasil não tinha um imperador, porque o herdeiro do trono só tinha 5 anos de idade, né? Então, várias pessoas, né, vários regentes ficam à frente do governo brasileiro nesse período. Esse período se estende até o ano de 1840, quando uma manobra política que ficou conhecida como golpe da maioridade decreta que Pedro, o filho do imperador Pedro I, que foi deixado no Brasil com apenas 5 anos de idade, que nessa época já tinha 15, seria considerado dali para frente como maior de idade. Daí vem o nome, golpe da maioridade. Então, ele pode ser proclamado imperador. Então, a partir daí, de 1840 até 1889, quem fica à frente do governo brasileiro é o imperador Dom Pedro II. Dom Pedro II vem a ser pai da princesa Isabel, a mesma que no ano de 1888 assinou a Lei Áurea, libertando todos os escravos do Império. Mas além dessa medida, muitas outras medidas importantes, né, foram tomadas e outros fatos muito importantes aconteceram, como
o começo do processo de industrialização, a expansão da capacidade produtiva e de exportação agrícola do Brasil. Ou seja, o período de modernização do Brasil começa durante o governo de Dom Pedro II. Então é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham conseguido entender a diferença entre Dom Pedro I e Dom Pedro II. Valeu e um abraço.